E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês, sempre trazendo um papo interessante, uma pessoa interessante. E hoje eu trouxe o quê? Um músico, que é escritor, que um dia ele acordou e falou assim: vou escrever uma trilogia, simples, tranquilo, mercado favorável, não é mesmo? Nando Nogueira comigo hoje aqui para um papo, tudo bem? E aí, tá, beleza? Beleza, beleza. Menino, você pariu 3 livros de uma vez. Mais ou menos. E aí, como que foi essa história para você? Porque assim, eu conheci sempre a sua versão músico, né? Na escola, na FLM, sempre muito voltado para música. E Uhum. aí, fiquei sabendo dos livros. Quando começou essa história com a literatura na sua vida? Então, ah, segundo a minha mãe, quinta série. Mas esse projeto, ele tem já 10 anos, né? Eu lancei eles esse ano, estou lançando esse ano, mas coisa remete a 10 anos atrás, e quando aconteceu o primeiro ensaio sobre o Chamado das Brumas, né? Então, que era para ser, na verdade, um diário de bordo, um diário, Uhum. mas ele acabou se tornando, assim, a ideia de relatar aquilo ali, uma experiência pessoal minha e tudo mais, acabou ganhando um formato assim mais interessante. Eu falei, vou começar a escrever isso aqui diferente, vou começar a trabalhar mais na parte literária. Para quem não me conhece, para quem não participou daquela situação, então eu não sabia exatamente o que ia sair, se eu tinha capacidade intelectual para isso, mas experiência bem legal assim e viciante, né? Do primeiro livro que eu lancei em 2013, veio a intenção de dar continuidade naquela trama. Os outros eles acabaram vindo posteriormente, com alguns erros e acertos no meio do caminho. Lógico que ninguém tem muito um manual para isso, né? A gente acaba experimentando muita coisa e muita coisa não dá certo. Mas esse formato final, ele veio nos últimos 5 anos. Assim, eu acabei me identificando com essa forma de escrever, com essa proposta. E a coisa foi rolando mais num nível um pouco mais visando o lado profissional da coisa, né? Uhum. Tem um hobby, nem você falou, a música estava sempre em primeiro lugar. Você falou começou desse diário aí, um diário de bordo, né, que foi o primeiro start, porque escrever, além de ser um hábito, ele também é uma construção, né? Mesmo você falando de si, você está construindo um personagem, né? Também. Mesmo quando é sobre você, tem ali o que você quer colocar para fora, o jeito que você coloca, né? A Como parte foi para você? de escrever É, foi terrível, o primeiro livro foi terrível. porque é se expor. E, ao Totalmente. mesmo tempo, brigar como você quer ser visto e como você quer ser entendido e como você quer se ver também. Você teve essas crises, assim, tipo, preciso fazer uma sessão de terapia para... Você teve esse momento de reencontrar você e ter que se redescobrir ou se reconhecer? Eu falo que a melhor terapia do mundo é você escrever sobre você, né? Porque você começa numa camada e você vai adensando isso de Uhum. acordo com a história. Então, muitos dos personagens, não só do primeiro livro, mas dos outros, trazem esse perfil, trazem essa experiência pessoal que você acaba carregando e que está ali, escondida. Você não sabe, você não acessa ela todo dia, a rotina da gente não permite isso, mas a hora que você começa a trazer isso para a escrita, que é um pouco mais, assim, o processo é um pouco mais profundo, dá esse muito insight, assim, de falar, nossa, eu sou assim por causa disso, será, né? É perigoso isso até, porque você começa a conhecer lados obscuros ali, desvendar sombras que você não tinha ideia que estavam ali, né? Deve ser um processo. Você falou que demorou esse processo todo. Você falou, 10 anos, lançou agora, né? Mas é a história de uma vida, né?
Acho que 10 anos é o processo que você começou a colocar para fora isso e encontrou na literatura uma forma de se expressar. Podia ser um disco, podia ser em outro formato artístico, né? Mas você decidiu. Por que não foi a música que, ao primeiro ponto, para quem te conhece, parece ser o mais óbvio, assim, né? Porque não, vou compor música sobre isso, fechar um disco e lançar. Mas a intenção no começo era mais ou menos isso. O livro ele veio, que nem eu falei para você, sobre um relato. A Uhum. intenção de colocar a música paralela a isso sempre esteve em pauta. Só que a maneira como isso ia ser feito eu não tinha nítida, como que eu ia reproduzir isso daí. Então, vieram experiências, vieram situações, vieram ideias que acabaram ficando pelo caminho porque não eram viáveis ou muito difíceis, ou eu não tinha capacidade realmente para produzir aquilo. Nesses 10 anos não são só ideias, é um processo de adaptação às circunstâncias, Uhum. e está tendo que aprender a mexer com programas de edição musical, com tudo ali, na verdade, né? Na própria literatura mesmo, no próprio contexto que você está Na escrevendo, escrita literária, né? se entender com aquilo e não falar bobagem, né? Não fazer besteira. E perde-se muito tempo nesse processo. Então, muita gente para aí. Tipo assim, como que... Tá, a ideia... Muita gente tem ideias, só que como que isso vem para se tornar uma realidade? Essa transição da ideia para a realidade que é complicada, que demanda esforço e demanda, assim, como se diz, empenho, sei lá, acaba sendo uma coisa natural quando você quer fazer, quando você quer construir aquilo, quando você Uhum. entende isso como uma proposta de vida. Quando você faz por alguma outra razão, talvez se torne vazio ou se torne cansativo demais, mas no meu caso ficou bem legal essa construção, né? Como que eu falei, tá, eu quero construir essa ideia narrativa, só que eu quero a música ali. Como que eu faço isso, né? Como que Mas isso... virou um livro com uma trilha sonora. E não o contrário, um disco acompanhando um livro. Você Eu não virou consegue. acompanhando o livro porque eu não tive capacidade para fazer, porque eu... Mas, nossa, mas você construir dentro da literatura, construir a construção dos personagens, a linha do tempo, a história, embora seja o ponto seja uma história pessoal, você constrói um universo ali dentro, né? É todo um universo. Você buscou referências literárias da forma de escrever, de como narraria essa história? Tem referência, tipo, puta, eu li um livro e a forma que o autor... Qualquer livro, não precisa ser, né, da mesma temática, mas alguma narrativa de livro assim te encantou e você falou, é por esse caminho que eu quero seguir? A gente tem sempre as referências, falar que não é ser muito ingênuo, né? Mas eu posso dizer que o que eu fiz, assim, uma certa ressalva, eu não encontrei em outro lugar, e talvez isso tenha sido o diferencial para me fazer apostar mais nessa ideia. Os livros, além das trilhas sonoras, na verdade, que eles contêm, a narrativa, ela está toda em formato de poesia. É como se fosse uma prosa, um romance escrito no formato poético. Então, é tudo 4x4. A parte descritiva, a parte de Já diálogo. enfiou a música, né? Já. Engraçado, porque quando você lê, não sei se foi essa a minha intenção de início, eu não sei te dizer, mas quando você lê com a trilha de fundo, você quase que canta a história. Eu senti isso lendo, revisando o primeiro livro. Eu falei, cara, eu estou quase cantando essa narração aqui, porque ela está toda quaternária, ela está acentuando nos pontos de 4x4, que é assim mais comum, né, na música, Uhum. mas foi algo que eu tenha visto em outro lugar e me baseado naquilo. Realmente isso eu não posso dizer. Não posso dizer também que não existe, porque eu não conheço, mas esse lado dos livros do Projeto Mysticals, ele é bem exclusivo, ele é bem peculiar. Assim.
Eu fico muito perguntando da música porque realmente é a primeira vez que eu vejo esse formato, assim, né? De você. Porque você não construiu só a trilha sonora ali para o livro, com o livro, né? Não para o livro necessariamente, mas também você se apoiou no audiovisual, né? Tem lá os videozinhos ali que dão o tom do livro, né? O que são os livros. São 3 vídeos. São 3 vídeos, como assim? Os videozinhos que foram gravados. Cada vídeo é um capítulo. O primeiro capítulo, o primeiro livro, ele tem 45 capítulos, então são 45 vídeos. E 45 músicas. Menino, é porque eu vi 3. Mas você não lançou todos? Lancei os 3. Os 3 estão lançados. Ah, bom, porque o que eu achei, na hora que eu vi, que, né, naquele seu primeiro post do lançamento e tal, eu achei que fosse um para um vídeo de cada história, de Cada cada livro. capítulo, ele é uma trilha sonora específica. Então, por exemplo, aquele capítulo está falando sobre uma situação de uma festa, de um festival. No vídeo, naquela música, você vai ter uma parte de sonoplastia toda com relação a fogos de artifício, você vai ter uma trilha sonora um pouco mais alegre, né? Uns acordes, uma harmonia um pouquinho mais efusiva ali. Na parte em que é mais tenso, você vai ter um piano de fundo, alguma coisa para dar aquele clima. Então, cada capítulo ele vem com uma intenção ali para canalizar, né? Para canalizar a parte emocional do leitor, né? Porque a gente vê mercado literário hoje cada vez diminuindo, né? As publicações também, hoje você faz tiragens menores de livros, embora tenha o e-book, né? Que também dá um outro contexto ali. Mesma coisa, falar, antigamente você vendia 1 milhão de discos, hoje você vende 10 mil. Ninguém usa mais o disco no formato físico, isso não quer dizer nada, né? Mas a gente vê muito que as pessoas têm perdido a experiência da leitura, o hábito da leitura. E um pouco que a gente é muito impactado por várias experiências no dia a dia e parar para ler um livro, talvez hoje não seja uma experiência tão interessante mais, né? E aí quando você... Desculpa. Pode falar. Eu acho você ter essa abstração, esse momento em que você se isola. Eu sinto isso comigo mesmo. Eu vou ler um livro. Começar esse livro é uma jornada. Você fala assim, nossa, eu preciso parar de pensar em WhatsApp, eu preciso parar de pensar em Instagram, eu preciso parar de pensar em tudo. E fazer muita coisa ao mesmo tempo. E preciso dar a chance do livro me apresentar os personagens, me apresentar, fazer a construção desses personagens para eu começar a me importar com eles. Muito trabalho intelectual para uma geração que ela tá assim, cada vez mais sendo direcionada para o imediatismo. E esse imediatismo, eu falo como alguém que jogou Super Nintendo há sei lá quantos mil anos atrás, e agora está descobrindo o PS4 e está se tornando escravo dessa desgrama. Porque eu falo assim, eu estou jogando coisa aí que eu falo, como assim, né? Realmente, eu dou razão para essa galera não se interessar por leitura, porque é tão mais envolvente, é tão mais intenso, né? Intensa a experiência, até se comparada com o cinema. Sim. Hoje a indústria do game é maior do que a indústria de cinema. Os roteiristas de cinema estão indo para o game, porque há um roteiro ali, há uma narrativa no jogo, né? E é assim, cada vez maior, tá em ascensão, né? O cinema, não sei quanto está em ascensão, porque o game ele tem interatividade, você consegue, você é o personagem, você está vivendo aquela experiência, se você vacilar, você morre, então tem aquele compromisso com a situação, e o livro, olha onde ficou, né? Se você imaginar assim, cara, como que você implanta na cabeça de alguém que tem essa tendência já direcionada para isso, como que você implanta a necessidade de você parar, né? Quase que uma meditação, porque a meditação também envolve isso. Os primeiros 5 minutos de meditação é só limpeza mental. Você não consegue fazer nada além disso. O livro só que você tem que colocar isso como um compromisso. Eu imaginei que com a música
Só que tem um outro lado também, né? A leitura, ela te dá ela tem um ganho muito maior, eu acredito, na questão construtiva, e quando você vai pensar no personagem, pensar na história, pensar no ambiente, é seu aquilo, né? Ninguém tá te entregando pronto, como um filme, como um videogame. Sim. É seu. A personagem é bonita, tá? O seu conceito de bonita é diferente do meu, é muito pessoal. Se eu consigo colocar o leitor nesse panorama e ao mesmo tempo em que eu consigo acrescentar algum tipo de influência além da leitura, que ele possa assim, se ambientar naquela situação, eu acho que é uma chance a mais dele ficar conectado, né? Dele não se perder com coisas que possivelmente vão estar tentando ele naquele momento, né? Um latido de um cachorro ali, por exemplo, quando eu estou lendo, às vezes me desconcentra, me tira da história. Isso é horrível. A gente está muito acostumado mesmo a ter tudo entregue, né? Principalmente agora que, em tempos de reclusão, as séries, né? Então, eles te entregam tudo, te entregam absolutamente tudo. A gente não exercita mais a nossa capacidade criativa, a gente está perdendo, inclusive, essa habilidade, né? Que foi justamente o que você falou, numa leitura, eu lembro muito disso, assim, que uma vez eu li o livro inteiro, e no final, um tempo depois, eu descobri que o personagem principal não tinha as características físicas, cor de pele, do jeito que imaginava. Eu fiquei chocada, falei, eu preciso ler esse livro de novo, que momento que eu perdi isso, né? Mas era justamente trazendo essa provocação, né? Do que você constrói quando você faz uma leitura sem outras referências, sem a referência estética, a não ser aquela que está escrito, e como você constrói aquilo, porque diz muito sobre o que você é, mais do que sobre o que o autor quis dizer, né? Com certeza. Eu vi uma vez um escritor falando sobre isso, ele falou assim, eu preciso dar um pouco de margem para o leitor. Ele falou assim, a pessoa estava, no caso, não criticando, mas comentando sobre a falta da descrição nos personagens, né? E ele falou assim, eu gosto de dar um pouco de espaço para o leitor, porque se eu ficar descrevendo o formato do nariz, o formato da sobrancelha, o formato do queixo, o formato do dente, acabou, tá ali. O filme faz isso muito melhor que eu, né? A imagem está muito mais nítida. Agora, se eu falo, era bonita, o princípio básico, tinha um olho claro, tinha um olho escuro, era loira, era morena, ok, né? Passou disso, passou disso, é do leitor. Cara, eu posso imaginar o que eu quiser. É muito libertador, né? E muito rico isso para a gente como ser humano, porque o que a gente vê hoje, entrando num cenário mais, sei lá, atual, né? Da crise que a gente está vivendo social, é a falta desse espaço, né? A falta de aceitação do que é diferente ou do que é, é meu, é o certo. Não, cara. Assim, nossas referências ficaram limitadas, né? Totalmente. A nossa referência ficou limitada e a gente precisa dela para a gente se colocar, senão a gente não consegue criar esse espaço, né? Então, né, fica uma coisa muito, muito simplória. Na minha visão, fica uma coisa muito, muito sacal, assim, muito, muito fácil de você, sei lá, errar. Você falou de um ponto importante, da construção das personagens né, da literatura. Como que foi isso para você durante a escrita? Surgiu de forma natural? Você foi buscar outros elementos externos aí para colocar outros personagens no livro? Como que foi? Os primeiros personagens do primeiro livro, eles realmente estavam lá, né? Então, foi fácil para eu conseguir associar o perfil de cada um, né? Para conseguir condensar aquilo ali na história. O segundo livro, eu já não tinha nada para trabalhar, então eu entrei com um roteiro totalmente vazio e falei, e agora, né? Agora a gente vai escrevendo e vendo o que dá. E eu vi que isso não dá muito certo. Na verdade, não foi bem assim. Eu tinha um final na cabeça. Eu falei, tá, tem que ser isso, que vai acontecer no final. E escrevi a história inteira, foi um livro longo até, e eu escrevi a história inteira baseado naquele final, baseado naquele desfecho. É um risco, né?
Total. Eu acho que todo escritor passa por isso, mas eu descobri assim que no final do livro, quando terminei de escrever, que eu fui ler o primeiro capítulo, fui fazer a primeira revisão, eu abortei a missão total ali, engavetei e está lá até hoje. Eu falei assim, cara, eu entreguei a história no primeiro capítulo. Eu tinha em mente o que ia acontecer e, sem querer, eu fui dando spoilers sobre a história no decorrer do livro. Ficou uma coisa desinteressante. E aí eu percebi realmente assim, falei, tá, peraí, eu preciso ter um pouco mais de sei lá, experiência nisso. Valeu pela experiência da escrita, mas o livro em si não foi aproveitado, além disso. A partir daí, eu comecei a pensar realmente em pessoas. Então, por exemplo, eu vou fazer um personagem do Néfera, né? Quem não sabe, a Tainã faz um papel ali no teaser, muito bem feito. A Lorena, delegada. Quem são vocês? Nossa, aquele teaser tá bombando, porque olha a história do livro, né? Depois a gente comenta disso daí. Aí eu comecei a me focar em pessoas. Eu falo, tanto que na escrita eu não colocava o nome do personagem real, eu colocava o nome da pessoa. Porque eu tinha que sempre lembrar quem que era, o que fazia e como eu via ela, na verdade, né, daquela forma. E tipo assim, ela é boazinha, mas nem tanto, ela é não sei o que, mais assim, para dar um pouco mais de complexidade na ideia. Porque se você fala assim, cara, bem e mal funcionou no Star Wars, bem contra o mal. Hoje é muito mais complexo que isso. Você descrever um personagem, você não fala que o cara é totalmente bom, totalmente ruim. Isso não existe. Mesmo porque o bom, o mal, ele muda um pouco também de acordo com quantos bandidos viraram heróis na tela do cinema, principalmente, né, puxando uma referência básica aí. Essa construção de personagem eu acho tipo um ponto super importante de falar, porque eles tomam vida na sua escrita que foge do seu controle, assim. Você tem controle sobre o que você está escrevendo? De tipo, esse personagem vai agir assim, esse personagem vai agir assado? Não. Talvez na primeira parte, assim, que eu penso assim, é um cara assim, assim, assado. A partir daí ele é dele. Eu já me torno quase coadjuvante na história, porque eu falo, cara, ele vai ter que fazer coisas que talvez eu nem saiba que ele é capaz. Mas para tornar a situação, né, um pouco mais real, você tem que submeter aquele personagem a conflitos dele mesmo. Então, meus livros, quem tá lá, quem for ler esperando o final, o mocinho fica com a mocinha e tá tudo certo e não sei o quê, não vai atrás, porque não é isso aí. O final muitas vezes decepciona, porque assim, não é uma coisa esperada, mas ao mesmo tempo é uma coisa para se pensar, né? Falar assim, cara, peraí, esse vilão era tão vilão assim, cara? Ele fala coisas que eu concordo, né? Ele fala coisas que tem nexo e, tipo assim, ele é vilão, será que eu sou vilão também? Ou será que ser vilão é uma coisa relativa, né? Nando, esses personagens que você construiu, você falou que tinha o nome da pessoa lá, que você pensou, tal. Porque eu vou me ferrar aqui com isso. Não vou cometer essa indelicadeza de perguntar quem são essas pessoas, fazer um listão. Mas no final aí da escrita, quando você relê o livro pronto, sabe que rumo tomou esses personagens, você consegue reconhecer ações suas no personagem ou você consegue deixar separado? Um dos vídeos, né? Deixa eu só fazer o merchan do brother aqui, porque ele é muito responsável por favor. O da Lua fez um trabalho da edição dos vídeos, da produção dos vídeos excepcional e assim eu dedico muito sucesso que virá ou pode vir através disso daí pela produção desses vídeos. Numa das produções, que foi do Vulto do Amanhã, a Helena, que era a atriz interpretando a Sunny, ela falou alguma coisa lá que eu fiquei meio assim, e na cena, eu não tinha me tocado disso, na cena ela fala eles estão brincando de adivinhar
as verdades um do outro ali, e ela fala para o Miguel assim: você é uma pessoa que compra as roupas sempre no mesmo lugar e desconfia quando ouve um elogio. E eu falei, cara, como isso me define. Elogio, velho. Como eu falo assim, peraí, por que tá falando isso? E dentro disso, vem um monte de coisa, uma gama de possibilidades ali dentro dos personagens. Por isso que eu falei que é uma terapia, né? É uma entrega. Se você não se entrega, fica vazio. Ah, eu vou fazer um personagem. Eu tento me manter numa situação em que eu esteja mais ou menos ambientado. Eu não vou escrever sobre Idade Média, sobre Rei Arthur, por exemplo, porque eu não vou conseguir me transportar para lá, eu não vou conseguir ter essa sensibilidade de poder me associar àquele personagem, né? Não é a minha vida, não fez parte do meu histórico. E dos livros, em algum momento ou outro, todos os personagens fazem, né? Porque sem perceber, acaba, né, levando um pouquinho de você ali para cada um, e são várias personalidades e várias pessoas diferentes. Eu perguntei justamente por isso, né? De ter esse cuidado de se reconhecer em cada personagem, também para os personagens não virar tipo personagens do Ed Murphy, sabe? Que ele faz todos os personagens no mesmo filme. Você chegou a pensar nisso quando você estava escrevendo, assim, ou não? Isso foi um processo natural mesmo, de você não ser todos os personagens? Não ser o Ed Murphy do seu livro? Eu não sei, não foi de uma forma consciente. Não foi de um momento em que eu bati o martelo e falei assim, tá, eu preciso pensar nisso para escrever. Aliás, eu não faço muito isso. Eu coloco um incenso aí, tomo um vinho e deixo fluir. Eu falo que tem muita influência externa, porque tem, e tipo, não é minha. Muitas frases que aparecem ali, eu fico lendo depois e falo, cara, eu não teria condição de escrever isso aqui, nem a pau, né? Sabe? Um nítido aí que fica até ingrato não mencionar. Mas eu pensar assim, eu vou fazer de tal forma, vou direcionar para isso, eu vou fazer aquilo. Eu acho que não é por aí. Para mim, pelo menos, não funciona muito nesse ritmo a coisa, sabe? Uhum. E você consegue sentar e escrever? Você tem ali uma dinâmica, uma disciplina? Não, eu tenho que escrever 3 horas por dia, todos os dias. Tipo, hoje eu não tô legal, hoje eu não quero encontrar essas pessoas que são os personagens. Você teve esses momentos durante a escrita do livro? Ou você sentou, escreveu, depois revisou? Como que foi o processo de tempo mesmo? E dinâmica emocional, né, para escrever? Porque é se doar também, né? Eu soube respeitar, assim, os momentos de inspiração, sabe? Mas, assim, eu me policio para pelo menos 2 dias da semana eu me reservar isso. Então, eu entendi que eu precisava disso. Eu falei, não é... Tem coisas, assim, detalhes, né? Eu preciso estar sozinho na casa. Sozinho no quarto. É na casa. Eu não posso pensar que vai entrar alguém. Você não me vê escrevendo. Eu estou na frente do espelho, às vezes, falando, assim, tipo, erguendo o braço, tipo, passando vergonha. Mas é um processo que eu acabo entrando sem querer. Tipo assim, beleza, eu tenho que estar disponível para isso. Instintivamente, se eu falar assim, alguém vai abrir essa porta e vai falar oi, eu já não consigo, eu já travo. É engraçado, eu não planejei, mas eu de que isso daí era primordial para eu conseguir produzir uma coisa com um pouco mais de conteúdo, né? O que eu escrevi fora desse contexto soou, para mim, muito vago. Soou, assim, bem, assim, eu tive que fazer revisões para tentar chegar no mesmo nível das outras partes. E o processo de publicação, que também é uma coisa, é todo esse processo seu, que é um processo íntimo, né? Um processo artístico, que é o livro, a trilha sonora do livro, e aí tem todos os processos burocráticos. E como foi o processo burocrático para você? Porque é importante a gente falar de como anda aí a indústria literária do Brasil, as editoras, né? Como que foi isso? Eu estou mandando e-mail, ainda mando, né, para 200 mil editoras por dia, mas o que eu estou com, assim, cada vez mais tendendo a pensar é que
assim como na música, né, as grandes gravadoras, aquela coisa centralizada, já era. Isso quem conta com isso hoje não conta com nada, ou conta com o futuro, apostar suas fichas no táxi. Uhum. Alguma coisa assim que já vai desaparecer, tipo, não tem como permanecer, sabe? Não existe como, mais espaço para essas empresas estarem aí, pelo menos não com esse poder de fogo que eles tinham até 10, 15 anos atrás. Então, eu mando, mas assim, mais por uma questão quase que de roteiro, né? De falar assim, você tem um livro, você tem que mandar para as editoras. Mas eu penso assim, a editora que eu fiz independente, depende praticamente de mim ali, né? Toda essa divulgação, essa parte mais chata, que é chato pra caramba, né? Fazer essa divulgação, essa distribuição, nossa, é horrível. Você tem que ficar, assim, dedicando o tempo que você poderia estar escrevendo a isso, né? Mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu perguntei de indústria porque me parece que a indústria literária das editoras, ela se assemelha muito realmente à indústria da música, né? Que se desconstrói o formato dali das grandes majors, que você fica esperando uma gravadora comprar tua ideia, te lançar e te colocar nos palcos e lançar seu disco, e você fica preocupado com a parte criativa, né? Para mim, a editora está indo para o mesmo caminho, de também como que ela vai se comportar no mercado, comercialmente mesmo, né? Como um escritor ele ganha no livro, né? Ele tem que lançar sozinho, ele ganha, ou ele espera um investimento de fora para lançar, enfim. Tem toda essa coisa comercial e burocrática mesmo, né, acontecendo. O e-book, ele é uma saída genial nesse ponto, porque você tira praticamente da jogada qualquer possibilidade, qualquer necessidade de distribuição. Você tem hoje ferramentas que você consegue, plataformas, né, que você consegue fazer a divulgação do seu trabalho com zero gastos. Tipo, eu montou um e-book, um PDF ali, você já tá com o material na mão. Só que no livro, diferente, existe um nicho de pessoas que gostam de vinil, vamos lá, né? Gostam do CD, gostam do encarte e tal, mas é muito pequeno em comparação ao todo. Agora, no livro, não. No livro tem muita gente que quer o livro físico na mão, que gosta do cheiro do papel. Então, eu tenho dificuldade com o e-book. Eu sou a pessoa do papel. Eu também. Eu falo, cara, se eu tenho um livro físico na mão, eu me comprometo a ler aquilo. É uma questão de honra, de brilho. Agora, se eu tenho um e-book, é mais um PDF no computador, cara. Tipo assim, tá lá, uma hora eu leio, nunca lê, né? Faz tudo bem, mas isso é a gente. Talvez daqui para frente... Seu boomer! Talvez daqui para frente a gente vai para um outro caminho, eu não sei. O que eu tenho hoje, problemas com isso, é a distribuição do próprio material físico, realmente. A gente tem que matar um leão por dia e tentar fazer a coisa rolar. Agora, com esse problema todo aí do vírus, nossa, ficou bem mais complicado, né? Você pensa fazer uma sessão de lançamentos, assim, uma noite de autógrafos? No primeiro livro, no primeiro Chamado das Brumas, eu fiz em 2013. Eu organizei e foi bem legal. Foi bem, assim, sei lá, como uma satisfação pessoal, não necessariamente como uma questão profissional, porque quem foi lá foi praticamente a minha família. E ver a galera toda unida lá por conta do evento, e eu estar lá com o livro e autografar, eu falei, cara, que legal isso aqui, né? Que da hora, você se sente mó artista. Fazer isso em outros lugares, né? Chegar com a promoção do livro em loco, eu acho que é interessante também, faz parte. As pessoas têm que conhecer o trabalho, independente de ser e-book, de ser livro físico, as pessoas têm que saber que ele existe. Então, o que você tiver de ferramenta para poder propagar essa ideia, você tem que usar. Como? Não tem caminho fácil para isso, não. E como que está sendo a venda? Vi que tem na internet, tem lá no seu Facebook e tem também uma página, né, da trilogia de divulgação. Dá o serviço aí para a galera. Olha, quem quiser o e-book físico, o livro físico,
pode ir pela Editora Garcia, tem o link ali, com os livros, eles já estão sendo, sob encomenda, eles estão sendo produzidos. Quem quiser o e-book, tem pela Hotmart, já está de pronta entrega ali, já pode entrar no site também, que está tudo ali pronto, certinho. Por enquanto é isso, né? Enquanto a gente não consegue alguma coisa numa escala maior, a gente vai levando dessa forma, mas eu estou trabalhando com essas duas plataformas por enquanto. E aí, para ouvir a trilha sonora... A pessoa comprou o livro, tanto o e-book quanto o livro físico, ela vai ter um QR Code dentro do livro, que code ela acessa pelo celular, ela já tem os links onde ela pode entrar, e ela pode, inclusive, ler o livro pelo celular, né? É uma coisa que muita gente me perguntou sobre isso. Fala assim, como que eu vou ler com a trilha sonora? Como que vai ser o timing disso? Isso realmente foi uma coisa que deu trabalho. Eu tive que ler os livros. Eu falo assim, porque tem gente que lê assim. Tem gente que lê assim. Como que eu vou virar uma coisa só, né? Então, tipo, você tem a cadência da leitura mais ou menos ali, que eu imaginei uma cadência média. E você pode fazer acompanhando pelos próprios slides que vão aparecer no celular. Ou você pode ler o livro físico e só acompanhar a história pelo áudio, né? Funciona também. É o mesmo formato, é a mesma maneira. Depois de publicado, você leu quantas vezes você leu o seu livro? Você deixou e falou, não quero mais saber de vocês, fiquem em silêncio um tempo. Às vezes eu li cada livro. Depois de pronto, você chegou a pegar o livro depois de pronto? Depois de lançado? Deles, eu tive que me afastar um tempo para não sentir que era uma porcaria, porque eu falei, cara, muito mais ler isso, velho. É muito chato ficar lendo toda vez. Deu um problema na parte de revisão ainda da editora, que, nossa, os caras me mandavam textos que eu não tinha, erros de texto que eu não tinha feito, então eu tinha que corrigir o erro dele. Nossa, foi um negócio de louco. Eu tive que ler isso aí muitas vezes, muito. Tanto na questão da produção das músicas vieram baseadas nos textos, né? Então eu tinha os slides ali passando e criar as músicas naquele timing, naquela dinâmica. Não adianta fazer um negócio, de repente dar o boom da história e você tá ali na parte mais morna da música, né? Então você tem que ser muito, tá muito em consonância com o que está acontecendo com o som. Isso já demanda um tempo. Demanda uma integração com a história, com os textos, que você vai sacando ali os detalhes. Mas a parte de revisão é a mais desgastante, é a que eu mais odeio. Viu? E a gente falou dos livros, dos processos e tal. Conta aí um pouquinho, sem spoiler, mas fala um pouquinho da história aí de cada livro, para a galera saber do que a gente está falando, porque a gente falou e a gente não falou da história do livro, né? Economia de investimento em Bitcoin, né? Então, o próprio nome do projeto Mysticals, né, já traz um pouco do que aquilo ali está se tratando. Eu tenho uma dificuldade em sintetizar isso daí, sabia? Já ensaiei isso no espelho várias vezes e falei assim, tá, como é que eu vou explicar o que é cada história sem dar spoiler, né? Sem falar, sem pregar o ouro. Mas talvez assim, o primeiro livro, vamos lá por partes, que acho que é mais fácil. O primeiro livro, ele trabalha muito a parte espiritual, ele tem bastante essa ligação até com banda, que foi a experiência que eu tive lá, no próprio vídeo aparece o cangaceiro ali, tá, uma coisa que eu forte para mim. Então, tem esse perfil. O segundo livro, O Vultos do Amanhã, eu trabalhei um pouco dessa questão da esquizofrenia, um paralelo entre a esquizofrenia e a premonição, né? O personagem, o Miguel, ele tem esse problema, esse conflito. Ele é diagnosticado com esquizofrenia, mas ao mesmo tempo ele previu um desastre de avião, então você tem... Você fala, mas peraí, essa doença não explica isso, né? E aí, né? Qual que é o barato aí que define um e outro? O Néfera é mais fácil de definir. É uma pandemia. NASA curtiu esse...
E, ó, foi escrito em 2018, hein? Vocês nem venham falar que eu me baseei na contemporaneidade. Na verdade, Então, o Miguel previu a pandemia no livro anterior, você já construiu o Néfera pensando numa premonição do seu personagem. as coisas, isso aí, ó. Dá para fazer disso. Aliás, o quarto livro tá pronto, eu já estou terminando ele aqui. Mas Sério. Metas são 5, mas eu não sei. Se eu terminar o quinto, talvez dê vontade de fazer mais. Vamos ver. Nesse caso da premonição que eu falei do Vultos da Manhã, o Néfera ele é baseado assim numa pandemia mundial. O próprio nome Néfera é o nome do vírus, né? E em paralelo a isso, sempre existem duas histórias ali rolando, né? Paralelas, até para facilitar um pouco a questão narrativa, mas algumas luzes são avistadas no céu, tem uma coisa com os crop circles, né, que são os agroglifos, lá, as imagens que aparecem nos campos. Então, um dos núcleos ali é exatamente o do fólogo. Ele conhece a Lorena, né? Você conhece. Sou eu, Lorena, no vídeo, gente. Que vocês nunca mais vão ver a Lorena de outra forma. Ferrou a parte descritiva, porque você fala assim, agora ainda. Tudo que eu falei vai pro saco, né? Uhum. Mas, e entra nesse paralelo, né? Nessa tentando justificar uma coisa com a outra. Mas foi muito louco essa coisa da pandemia. Eu falei, cara, eu não imaginava que isso daí pudesse vir a acontecer assim, de uma forma tão brusca e tão imediata. Assim. Reverter isso em publicidade, fazer o pessoal ler o livro, fazer o pessoal comprar o livro. Eu vou deixar tudo linkado aqui nesse vídeo. Quem está ouvindo pela rádio, vai lá no YouTube Tainan Franco, YouTube/Tainan Franco, que vai ter a entrevista, você vai ver a face do Nando. E vou deixar os contatos dele também e da editora para fazer uma leiturinha aí de pandemia, né? Um monte de gente aproveitou para colocar a leitura em dia, né? Pelo Kindle dá para comprar pelo Kindle, né? Kindle eu ainda vou colocar, depende da editora, então ainda não está tá lá, mas vai lá. Tá. Por enquanto o e-book está pela Hotmart. Tá, para avisar a galera, gente, quem é de Jundiaí, região, compra o livro físico, a hora que tiver uma noite de autógrafos, pós-pandemia, né? Não, Noite de Autógrafo foi uma coisa muito legal, muito, assim, marcante, né? Eu já participei de algumas, assim, de ir em noites de autógrafo de autores, e você vê a pessoa ali, não que eu seja alguém, mas assim, de falar, é uma interação diferente, tem que existir, tem que rolar. Muito bem. Passa logo pandemia para a gente fazer essa sessão, ter essa sessão aí. E quem sabe, né, esses livros não vão para o caminho do cinema e séries, Netflix. Avisa a Netflix, quem sabe. Lindo, hein? Ótimo. Pensou? Rola, hein? Produção nacional aí, hein? Nando, já quero te agradecer. Obrigada mesmo. Quando passar essa pandemia, vamos lá na rádio. Vamos bater esse papo lá na rádio, de novo. Gente, ó, eu tô na quarentena, tô gravando programa de casa. Vocês estão ouvindo pela rádio, tá tudo certo, mas ele volta pra gente continuar falando aí. Quem sabe falar do quarto livro? Com certeza. Tem louco, não tem como, né? Pelo amor de Deus, mais uma doença aí, não pode. Obrigadão, viu? Verdade, por você ter assim, dado esse espaço e pelo trabalho que você vem fazendo mesmo. Eu acho fantástico isso daí. Tudo que a gente falou, agora é nós. Agora a gente está na situação. Então, quanto mais essa divulgação de informação, de cultura, de puder acontecer, puder abranger mais gente, eu acho que é o caminho ideal para a gente poder melhorar as coisas daqui para frente.
A cultura sempre melhora mesmo. A gente sabe como faz falta a cultura para um povo, né? Com certeza. Obrigada, Nando. Beijo. Eu que agradeço. Beijão, tá? Tudo de bom. Beijão.